Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Pois é, quintou no quintal, é mais uma quinta-feira de bits e bytes de loucura nacional. Então, gente, sem mais delongas, né? Na verdade, assim, eu vou fazer primeiro antes uma observação. Talvez quem tenha reparado no vídeo, quem tá no YouTube ou no Spotify, deve ter reparado que o vídeo de ontem eu estava vestindo uma camisa de time. Na verdade, era uma camisa um pouco rara, né? Da equipe francesa, né? Da França, né? Acho que essa camisa, não sei se é de 2010 ou 2008 ou 2009. É uma camisa do uniforme número 3 da França, né? E essa camisa, eu vesti ela ontem porque para fazer uma pequena homenagem ao Karim Benzema, que foi eleito com a bola de ouro o melhor jogador do ano da temporada 2021-2022, né? Pela revista France Football, né? E só que essa camisa ela tem um pequeno easter egg que eu vou revelar para vocês, tá? No verso do emblema, dentro da camisa, no verso do emblema, onde está o emblema, tem uma serigrafia em relevo, né? Uma pintura em relevo da mesma cor da camiseta, que está escrito assim, como eu não sei bem a pronúncia francesa, então eu vou passar a tradução, que é: as nossas diferenças nos unem, tá? E essa camisa listrada que eu vesti ontem é uma camisa que é branca e azul marinho, mas é um azul tão escuro, que parece preto, tá? De tão escuro que é, tá? E essa história de nossas diferenças nos unem é uma coisa que não se aplica apenas para o futebol. Quando a gente fala muito do conceito de sinergia, né? De que a soma dos talentos individuais, quando atuados em conjunto, gera uma força maior do que a soma de cada uma dessas partes de forma individual. Então isso é a sinergia, é o fato de você gerar coletivamente uma energia, uma força maior do que a soma das forças de cada uma das pessoas, ou cada uma das partes que está fazendo esse trabalho, né? E aí nesse episódio eu queria falar sobre a situação da campanha. E é uma coisa que é muito importante que a gente precisa tratar. Existe sim uma guerra digital, existe sim uma disputa, tá, nas redes, e existe sim uma manipulação das elites, do capital, para poder fazer com que essa rede jogue a seu favor. Tá? Então, eu inclusive até tenho um ditado que acho que eu canso de dizer, né? Já disse várias vezes, né? Um ditado chamado assim: quem paga a banda escolhe a música. Entendeu? Quem paga a banda escolhe a música. Então, todas as ferramentas, uma grande crítica que eu costumo fazer em relação à tecnologia é de que quase todas as tecnologias elas são voltadas para gerar uma riqueza para um grupo fechado de pessoas. Se você for parar para pensar, todos os sistemas, elas servem para gerar um lucro, todos os sistemas eles servem para ter um determinado viés, né? São inúmeras questões que a gente vem falando aí, né? Então, assim, ventilou-se. Eu acho que foi interessante aqui, ventilou-se nas redes
nas mídias sociais de que havia perfis, tá? Que estavam gerando uma espécie de desmobilização. Ou seja, esses perfis nas redes, eles estão dizendo que o Bolsonaro vai virar, que é uma coisa inevitável, coisa e tal. Só que esse ponto aqui foi a mesma estratégia que foi utilizada usando a Cambridge Analytica na campanha do Trump. Qual foi a estratégia do Trump para ele vencer as eleições em 2016? Foi, primeiro, fazer uma campanha personalizada pegando os pontos fracos das pessoas, tá? Então essa pesquisa ele fazia as consultas que permitiam predizer, conhecer o perfil dessas pessoas, o perfil psicológico, o perfil de gostos e atuar a sua campanha em cima disso. Tá? Então esse foi uma estratégia. Agora, só que essa estratégia ela não foi isolada, porque você precisava enfraquecer o outro lado, o lado da Hillary. Então, houve sim campanha para os apoiadores de Hillary, desestimulando eles a votar. Porque, para quem não sabe, o voto no Brasil é obrigatório, mas nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então, vota quem quer. Tá? E aí o que aconteceu? Muitos eleitores, né, da Hillary simplesmente acreditaram que ia perder, se desmobilizaram, pararam de pedir votos, né, pararam de fazer campanha, e muitos deles sequer foram votar. Entendeu? Então essa estratégia está sendo a mesma, tá? Também tem uma outra estratégia que eu também notei, que eu achei um pouco estranho o que aconteceu, tá? Apareceu do nada, depois da entrevista, né, com depois da entrevista do Lula ao podcast Flow. Isso é que dá fazer programa à noite, gente. Olha só, acabei de receber a notícia de que a partida da final da Copa do Brasil está empatada. O Corinthians acaba de empatar o jogo contra o Flamengo. Que beleza. Seguindo aqui a canção. Segue o baile porque barulho não vai faltar aqui, hein? Continuando a linha de raciocínio, né? Apareceu do nada um perfil que se apresentou como um homem trans que simplesmente falou assim, o que o Lula fez me nojou, ele foi transfóbico, eu vou mudar de lado, eu vou votar no Bolsonaro. Prestem atenção. Eu dei uma olhada no perfil, assim, por cima, e eu não vi, eu vi, assim, é um perfil que foi criado há 2 anos atrás, né? E esse perfil que foi criado há 2 anos atrás, eu não cheguei a ver de forma relevante uma inclinação para votar no Lula antes. Não pareceu que houve uma troca de votos. Pareceu que foi realmente haver um impulsionamento para que as pessoas, para poder desestimular homens e mulheres trans a votarem no Lula. E assim, por mais que o Lula tenha cometido um agafe, um erro, uma falha em relação a homens e mulheres trans, com ele ainda tem diálogo. Com ele ainda há a possibilidade de dele rever os seus conceitos. Uma pessoa aberta a conversas. Porque ele sabe que se você é um presidente do Brasil, você tem que ser presidente de todos e todes. Entendeu? Agora, com o Bolsonaro não tem conversa. Ele pode até pagar de bom vivant nessa eleição.
pode ter feito uma série de benesses, inclusive coisas assim execráveis. Por exemplo, usar a Caixa Econômica Federal para oferecer crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, sabendo que o Auxílio Brasil não vai ter recurso em 2023 para pagar R$ 600. Então as pessoas vão começar o ano totalmente endividadas. Vai entrar num buraco. Então assim, é uma coisa muito arriscada o que está acontecendo, né? E aí essa estratégia, eu percebi muito estratégias nesse sentido, de pessoas que publicaram tweets dizendo que mudaram de opinião, pessoas que respondiam a tweets de militantes de esquerda, né? Dizendo que mudaram de opinião, que pensaram melhor, mudaram de opinião e passaram a votar no Bolsonaro, né? E na verdade são perfis que, mesmo sendo pessoas operando, são farsescos. São pessoas que não têm, que nunca foram, de fato, eleitores do Lula, tá? Uma das coisas que talvez o pessoal deve ter notado, tem que verificar, por exemplo, se esses perfis eles foram criados muito recentemente, ou na época de 2020, ou na época de 2021, ou na época de 2018. Se ficaram nesse período um bom tempo sem twittar e depois do nada voltaram a twittar. Esses perfis eles já podem recair uma suspeita em cima deles, tá? Agora, o terceiro ponto talvez é o mais perverso dessa questão de nós contra eles. É o algoritmo. Lembra que eu disse assim, quem paga a banda escolhe a música? Os algoritmos, eles são criados por pessoas que têm dinheiro. E elas são encomendados por pessoas que têm dinheiro. Então, teve, por exemplo, um teste de um sistema de inteligência artificial. Não sei se esse sistema de inteligência artificial é do Facebook ou é do Google. E assim, esse sistema de inteligência de máquina, de aprendizado de máquina, a gente chama de machine learning, ele é alimentado de dados para que ele possa fazer o seu aprendizado. Então ele trabalha com relação entre itens e essa correlação ela vai criando conceitos, tá? Então vai alimentando essas informações e ele vai se corrigindo, porque são informações, essas informações elas não são informações objetivas, tá? São informações subjetivas, tá? Então, informações subjetivas fazem parte desse Então, esses algoritmos, eles têm um viés, acabam tendo um viés. Quer ver um exemplo? Um exemplo que foi noticiado pela Folha de São Paulo na semana passada, dizendo que os algoritmos do YouTube estavam sugerindo canais de extrema-direita no YouTube para consulta às eleições. Então assim, por exemplo, quando eu acesso o meu YouTube, quais os principais canais que aparecem lá para fonte de informação das eleições? Jovem Pan, Pingo nos Is, canais que a gente sabe que tem um viés de direita, tá? Isso me lembrou, inclusive até mesmo eu vejo, por exemplo, a pesquisa, aqui o computador com Windows, né? Você vai lá, tem lá aquela tela inicial do Microsoft Edge. Você olha lá as notícias, sabe quais notícias que eu estava sugerindo? Estava sugerindo Rede TV, sites que são questionáveis, que tem viés de direita,
entendeu? Como fontes de notícia. E não são fontes de notícia efetivamente confiáveis, entendeu? E aí a gente chega aqui a essa situação que é muito ferrada. De que, sim, o capital e o poder, eles estão influenciando a tecnologia e as redes sociais para isso. Isso lembra o papel que Meta, Microsoft e Google estão fazendo hoje na humanidade. Foi o mesmo papel que a IBM fez para o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o governo do Adolf Hitler pediu encomendado um sistema de identificação civil baseado em computação mecânica para a IBM. E a IBM fez esse sistema. Só que esse sistema ele teve uma finalidade nefasta. É saber quem eram os judeus, os ciganos, os homossexuais. Porque essas pessoas foram levadas aos campos de concentração. E o pior, né? Se por conta desse sistema é que nós tivemos mais de 20 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Então, assim, o uso da tecnologia para o mal é algo que já é conhecido de todos. E aí a gente vai precisar enfrentar isso. E eu entendo que a gente precisa sim formar pessoas que entendam de tecnologia. Que entendam de tecnologia para poder fazer essa transformação, para fazer esse embate. E olha que a gente tem aqui sistemas que a gente pode trabalhar. A gente pode usar outros sistemas de comunicação. A gente pode substituir o WhatsApp e o Messenger pelo Signal. A gente pode usar aqui esse logo aqui é de uma rede social chamada Elo. Tem uma outra rede social que ele tem que tem um comportamento de computação em nuvem que é muito utilizado, tá? Que acabou se baseando em outras redes sociais, né? Então assim, então assim, esses sistemas, né? São sistemas que a gente está começando a trabalhar e tá gerando aí grandes mudanças aí, né? De redes sociais, tá? Então assim, gente, eu ia falar, eu estava até pesquisando aqui no telefone, né? O Mastodon, né? Eu tenho, inclusive, perfil no Mastodon, se vocês forem ver na descrição do episódio, na minha página de links, vai ter lá o meu perfil lá no Mastodon, tá? E são redes que podem permitir com que as pessoas da esquerda possam se organizar melhor. Só que a gente não vai abandonar essas redes que estão lá, porque a gente tem exemplos e exemplos muito bons que a gente precisa mostrar. Quais são exemplos? O exemplo da atuação do Jair Me Arrependi, do Tesoureiros, do Camarote da CPI, do Medo e Delírio em Brasília, na CPI da Covid. Que eles conseguiram pautar e desmantelar toda a rede bolsonarista, né? Que estava até 2018 pautando as redes, né? Nós podemos ver aqui, por exemplo, uma campanha forte que foi nas mídias sociais, sobretudo no TikTok e no Instagram, pelo voto, pela campanha dos jovens tirarem o título de eleitor. A campanha para o Lula também é um exemplo bem sucedido de atuações nas redes. É uma atuação viral. O Bolsonaro colocou 500 mil pessoas numa live para o Fla. O Lula ontem deu 1 milhão. Então, assim, e detalhe, não são robôs que estão fazendo isso.
E a gente sabe que uma estrutura baseada em robôs é uma estrutura que precisa ter um parque tecnológico, precisa ter conexão da internet, precisa ter dispositivos que permitam burlar a sistemática das mídias sociais para se parecerem perfis autênticos. E na verdade não são. Tá? E aí... E aí, nessa história toda aí, a gente sabe que o trabalho que a gente está fazendo, né, esse trabalho que a gente está fazendo realmente é um trabalho diferente da rede bolsonarista. A rede bolsonarista, você tem uma rede de pessoas que são pagas para isso. Você tem influenciadores pagos, você tem sistemas pagos, você tem tudo pago, inclusive impulsionamento. Muitos dos espectadores do podcast Flau estranharam que tinha uma propaganda da campanha do Bolsonaro como um anúncio patrocinado, tá? Um anúncio patrocinado antes do podcast Flau. Só que, na verdade, o tiro saiu pela culatra, entendeu? Então você vai perceber que esse jogo sujo pode aumentar. Tem muita gente que está ficando aflito por causa da pesquisa de intenção de votos, tá? Porque a diferença está diminuindo, mas é lógico, está diminuindo lentamente, mas está diminuindo. Mas a gente sabe que haverá esse fluxo de pessoas de lá para cá. Até porque, além da eleição para presidente, existem 11 ou 12 estados que também estão em segundo turno. E cada candidato está por um lado. Quer ver um exemplo? Exemplo de São Paulo mesmo. São Paulo, você tem o Tarcísio e você tem o Haddad. E o Haddad, ele está atrás, tá? Então, esse voto vai puxar. Vai puxar. Essa rejeição ao Haddad também vai puxar votos contra, mas que na verdade você tem uma rejeição contra o PT. Então, gente, então esses pontos são muito importantes para a gente ficar atento, tá? E a gente tem que continuar fazendo a nossa atuação nas redes, a gente tem que estar continuando podcasting, vídeos virais, TikTok, porque e eu acho tudo isso, mas a gente não pode esquecer do tete-a-tete na rua. Porque é muito fácil você soltar os cachorros numa mídia social. Porque você acredita que você está anônimo. Mas, pessoalmente, a coisa muda de figura. Inclusive aqueles que avançam o sinal, como foi o caso do humorista preto, que foi hostilizado, inclusive essas pessoas voltaram à porta do apartamento dele com faca na mão para ameaçar, sabem que há um desespero muito grande da parte deles, porque eles sabem que é um curso que está se seguindo. É um curso que está se seguindo e é um curso para buscar um equilíbrio de um mundo, de uma sociedade que está extremamente desequilibrada. Então a gente precisa trabalhar com isso. Bem, gente, quintou no quintal. Até falei demais, já são 25 minutos de conversa quase. E a gente precisa ter o devido entendimento daquele negócio que eu falei logo no começo, que eu falei do Benzema, daquela camisa da França, que nossas diferenças nos unem. A gente precisa entender que nós somos diversos. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. Mas a gente precisa entender que se cada um de nós contribui com aquilo que tem de melhor, a gente vai fazer uma sociedade muito melhor. Então a gente precisa aceitar que cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem uma habilidade, e essa habilidade ela pode contribuir para o todo. Então a gente não pode cercear a pessoa.
A gente não pode impor a essa pessoa um modo de fazer que ela não domina, né? Então são coisas que a gente precisa trabalhar. Eu acho que o mundo está muito individualista e precisa... E isso está levando, sim, a um colapso. A um colapso, uma destruição. Eu já falei da questão do burnout, já falei da questão do estresse. Está todo mundo estressado, deprimido, ansioso. E isso por quê? Porque é um mundo que está indo numa transição muito veloz e a gente não está conseguindo ter o domínio de algo que nos fez, por meio desses mais de 40 mil anos de civilização, mais de 40 mil anos de civilização humana, de Homo sapiens sapiens, que é o poder de adaptação que o homem tem. O mundo está andando tão veloz que nós não estamos conseguindo nos adaptar. Isso nos gera um estresse, isso nos gera uma condição permanente de tensão. E isso não vai ser bom. Não vai ser bom para nós, não vai ser para a humanidade. Vai ser o que a gente vai entender claramente, é justamente o fato de que a gente está precisando ser mais coletivos. Então, gente, um beijo no coração de vocês, tá? Cuidem-se, até amanhã, sexta-feira, vai sextar. Será que vai sextar? Vamos ver. Divirtam-se, tá? Um beijo no coração de vocês. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.